Oi, meus queridos, nós vamos começar nosso ano falando de um assunto que está bem, é o assunto do momento, né? Que é a obrigatoriedade da vacina perante a lei. Então, vamos lá. Eu pulei um slide. Enquanto grande parte da população brasileira está ávida para ser vacinada contra a Covid-19, para poderem retomar as suas vidas normais, alguns apresentam uma conduta anti-vacina e não pretendem tomar o imunizante, seja por questões políticas, seja por desconhecimento, seja por questões ideológicas, até religiosas, inclusive, que eu vou falar disso mais tarde. Esses grupos se recusam a receber as doses, que poderão diminuir e muito as mortes no país. Hoje, fevereiro, contabilizamos 236 mil mortes. Profissionais da saúde sustentam que chegamos até aqui graças à ciência, à descoberta de remédios, de tratamentos, e isso inclui as vacinas. No passado, milhares de pessoas tiveram suas vidas e saúde comprometidas por doenças como a polio, poliomielite, algumas até morreram em decorrência de agravamento do sarampo, por exemplo, e tudo isso foi corrigido ao longo do tempo através das vacinas. Não bastasse somente o benefício individual, temos também o benefício social, como a chamada imunização de rebanho, que significa que indivíduos que não podem ser vacinados por algum motivo são indiretamente protegidos. Não há registro histórico de tragédias em decorrência de alguma vacina. Antes, o foco é a segurança da fase, que é a eficácia, o que significa verificar se o imunizante serve para prevenir a doença para a qual ele foi desenvolvido. E finalizamos com a terceira fase, que é expandir o teste a um maior número de pessoas possível e observar se há reações e constatar realmente a eficácia. Após todos esses ensaios, o imunizante ainda é submetido à aprovação de uma agência reguladora. No nosso caso, é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há ainda um controle ético, que quer dizer, existem em outros países do mundo órgãos e cientistas que avaliam, acompanham o desenvolvimento, testam a segurança e confirmam se o produto é eficaz e seguro. Então, não é só o Brasil que faz essa testagem, é o mundo inteiro, todos os órgãos e as organizações do mundo. Esses cientistas não vão colocar em risco a sua carreira, sua credibilidade, seu futuro, dando um aval a um produto que não seja totalmente seguro. Existem efeitos colaterais? Sim, porém são muito raros e os mais comuns são a dor na região do braço onde foi aplicada a vacina, um pouco de febre, sonolência, mal-estar leve, que em 2 ou 3 dias desaparecem totalmente. Isso porque é injetado no nosso organismo um anticorpo daquele vírus. Então, tem uma reaçãozinha. Nota-se que esses efeitos colaterais pequenos e não graves não aparecem em todas as pessoas, somente em algumas. Os benefícios que vêm com a vacina são extremamente maiores do que essas pequenas reações. Algumas pessoas estão oferecendo resistência quanto à vacina chinesa, a Sinovac,
que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e recebeu o nome de Coronavac. No entanto, o conhecimento científico hoje é globalizado, ou seja, tem várias origens. E para quem não sabe, a China oferece vários insumos para a indústria brasileira fabricar remédios há muitos anos. Então, vamos acabar com esse folclore de que a vacina chinesa traz algum risco. Essa dúvida, portanto, não tem fundamento algum. E o que diz a lei quanto à obrigatoriedade da vacinação? Há muitos anos, a vacinação do Brasil é obrigatória, porém não compulsória. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém será procurado em casa e levado à força a um posto para ser vacinado. Porém, a lei impõe algumas medidas contra quem se recusa a ser vacinado. Então, a vacinação no Brasil ela é obrigatória, mas não é compulsória. Ninguém vai te pegar na sua casa, vai ser levado à força num posto para tomar a vacina. O Supremo Tribunal Federal, o STF, entendeu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem estabelecer medidas legais pela obrigatoriedade, mas não podem determinar a vacinação forçada. Com essa decisão, nenhuma lei poderá prever que o cidadão seja levado à força para tomar a vacina, mas uma eventual norma poderá prever a restrição de direitos pela falta de comprovação da vacinação. Essa pessoa pode, por exemplo, deixar de receber um benefício, ser proibida de entrar em algum lugar ou ser impedido de realizar matrícula escolar na rede pública de ensino, até mesmo numa rede particular, né? Por uma questão de segurança. No mesmo julgamento, a Corte decidiu que pais ou responsáveis de crianças e adolescentes também são obrigados a vacinarem seus filhos, e isso se encontra previsto no artigo 14 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como também há previsão legal no Código Penal de punição a quem comete crimes de periclitação da saúde. Vamos ver alguns artigos. Perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, detenção de 3 meses a 1 ano. Epidemia, artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, reclusão de 10 a 15 anos. Se o fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Infração de medida sanitária preventiva, artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O STF julgou também recentemente, junto com a obrigatoriedade ou não da vacina, o caso de um casal vegano que, por convicções pessoais, se recusou a vacinar seu filho e a corte decidiu ser inconstitucional a vacinação compulsória. E eu vou aproveitar essa deixa e contar para vocês que o ano passado, há uns meses atrás, eu assisti um filme chamado A Juíza, porque eu sou apaixonada, óbvio, por filmes que envolvem juízes, júri, julgamentos, advogados, né? E esse filme
é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer um resumo bem pequeno. Um garoto de 16, 17 anos foi diagnosticado com leucemia, foi internado e estava entre a vida e a morte e precisava de uma transfusão de sangue. E os pais e o garoto são da religião Testemunhas de Jeová. E essa religião não admite, não permite a transfusão de sangue. E eles iam deixar o filho morrer. Os médicos do hospital, inconformados com isso, foram para a corte, procuraram um juiz para entrar com uma liminar para o juiz autorizar a transfusão de sangue. E esse caso caiu no gabinete de uma juíza. E quando ela tomou conhecimento do caso, ela se sentiu muito sensibilizada de não deixar o garoto morrer e autorizou a transfusão. Os médicos voltaram para o hospital com a liminar e colocaram o sangue de um doador desconhecido no garoto. Ele se recuperou, salvaram a vida dele. Quando ele teve alta, ele começou a procurar essa juíza. E ela já tinha se aposentado e saído da corte e ido morar numa casa de campo no interior dos Estados Unidos, né, de uma cidade dos Estados Unidos. E ele começou a sua incansável procura por esta juíza. E procurou, passou meses, até que um dia ele localizou e bateu na porta dela. E quando ela abriu a porta, ele disse: eu sou o fulano que você autorizou a transfusão de sangue e salvou a minha vida. E ela abriu um sorriso largo, achando que ele iria lhe agradecer por aquele ato. Ele simplesmente virou para ela e disse: você sabe que desde o dia que você autorizou a transfusão do sangue, eu me sinto como se uma pessoa tivesse cuspido na minha boca e a saliva dessa pessoa está percorrendo o meu corpo. Eu tenho nojo de mim. Ela ficou chocada com essa informação. Ele deu as costas, continuou caminhando de volta para casa e no caminho ele cometeu suicídio. O menino se matou, porque ele não aguentava, ele não suportava a ideia de ter o sangue de outra pessoa correndo em suas veias. Então, eu termino a nossa aula e desculpem, né, por ter contado o filme e contado, inclusive, o final, né? Agora ninguém vai assistir. Mas é um exemplo para eu terminar a minha aula com essa frase: a liberdade de consciência e de crença devem ser respeitadas. Espero ter passado uma mensagem para vocês. Não tenham medo de tomar a vacina, ao contrário, né? Tomem, imunizem-se para o seu próprio bem e do bem das pessoas que vocês convivem, ok? Um super beijo a todos, muita saudade. Logo, logo isso vai terminar, temos certeza absoluta agora, e logo, logo nos encontraremos pessoalmente de novo. Super beijo.